que o Senhor nos dá, de vir à tua presença, te adorar, te louvar, mas também te trazer nossos dízimos e ofertas. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, abençoa o teu povo, abençoa eles, Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é detentor de todas as bênçãos, a bênção que acrescenta e não traz dores, a bênção que acrescenta e que não traz problemas para as nossas vidas. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor cumpra cada uma das tuas palavras e das tuas promessas, porque a Bíblia diz que a tua palavra não volta atrás. Senhor, uma palavra tua é suficiente para mudar a história das pessoas nessa manhã, mudar não apenas a sua vida financeira, mas também a sua vida pessoal, familiar, espiritual. Uma palavra do Senhor é suficiente para transformar não apenas uma vida, mas toda uma casa, família e uma geração. Que as bênçãos abundantes do Senhor sejam derramadas sobre o teu povo, hoje e sempre, no nome de Jesus. Você pode dizer amém. Glória a Deus. Queridos, essa semana, como eu falei, nós refletimos sobre a primeira carta de Pedro, e é uma carta muito linda. Pedro escreve a várias igrejas, e ele escreve orientações poderosas, encorajamentos, e um texto que a gente leu aqui, e ele ficou remoendo no meu coração durante toda a semana. Eu até mencionei sobre ele aqui, em uma das nossas reuniões de oração, só que é um texto que ficou mexendo comigo, porque é um texto que fala sobre a igreja, fala sobre a edificação de uma casa espiritual, e é isso que temos nos proposto a fazer aqui, edificarmos uma casa espiritual, amém? E o apóstolo Pedro fala sobre isso no capítulo de número 2, dos versos de número 3 ao verso de número 5, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versos de número 3 ao verso de número 5, abra sua Bíblia, aleluia. Ontem à noite nós estávamos lá no jantar do corpo diaconal, e o Adonias estava com o violão, e nós começamos a cantar, e nós puxamos umas das antigas, umas músicas das antigas. Foi um tempo tão precioso, um tempo tão maravilhoso. Nós cantamos uma lá, vê se você consegue puxar, aquela do, não lembro agora se é do Ademar de Campos. Ele exaltado para sempre, exaltado nos céus, eu louvarei. Conhece? Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado para sempre, exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado para sempre, exaltado nos céus. Ele é exaltado para todo sempre, a terra, os céus. Aleluia. 1 Pedro capítulo de número 2, versos de número 3 ao verso de número 5. Agora que provaram que o Senhor é bom. Quantos provaram que o Senhor é bom aqui nessa manhã? Oh, glória a Deus. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém.
Olha que palavra maravilhosa que Pedro deixa para nós. Agora que vocês provaram que Deus é bom, agora que vocês provaram que Deus é bom, à medida em que se aproximam dele, que é a pedra viva, aquela que foi rejeitada pelos homens, mas foi escolhida por Deus e é preciosa para Ele, agora vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. Queridos, o que me impressiona em Deus é que mesmo sendo autossuficiente em tudo, mesmo sendo pleno em todas as coisas, mesmo sendo superior a tudo e podendo realizar tudo sozinho, na sua insondável, incompreensível graça, Deus decidiu compartilhar comigo e com você, com os homens, com a humanidade mortal, falha, a sua obra. Deus podia realizar tudo sozinho, mas Ele escolheu dividir comigo e com você o trabalho de edificarmos a igreja. E isso é um privilégio, porque Deus, sendo o construtor de todas as coisas, Ele nos torna agora coparticipantes, não apenas de uma herança incorruptível, como o apóstolo Paulo fala, mas também sermos coparticipantes de um trabalho, de uma obra. A Bíblia diz que Jesus, quando conversa com os judeus, Ele fala assim para eles: olha, o meu Pai continua trabalhando até os dias de hoje, por isso eu estou trabalhando. Jesus estava sendo questionado, porque Ele curava os sábados, porque Ele fazia a obra, e eles consideravam Jesus um homem, e sim, Jesus era 100% homem, mas Ele era 100% Deus. Mas eles questionavam também os seus discípulos, porque eles colhiam espigas no sábado, eles trabalhavam juntamente com Jesus. Então Jesus fala para os judeus: olha, meu Pai está trabalhando. E como Deus está trabalhando? Ele trabalha para uma edificação, porque Deus continua trabalhando para edificar o seu reino, Ele continua trabalhando para edificar um povo, e Ele continua trabalhando para edificar uma igreja. Diga glória a Deus. E aí o Senhor, na sua soberania, mas também na sua infinita graça e bondade, Ele nos torna coparticipantes na edificação de uma casa espiritual. E o texto fala para nós que Deus, em sua edificação, Ele coloca Jesus como a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra angular. Deus coloca Jesus como a pedra viva, o alicerce, a base de tudo e de todos. E então é sobre Jesus que nós começamos uma edificação pessoal da nossa vida cristã, a edificação dos nossos casamentos, das nossas famílias, a edificação dos nossos filhos, de acordo com a palavra de Deus, instruindo e ensinando o caminho que eles devem andar. Edificamos os nossos negócios, as nossas empresas, o trabalho, porque como fala em Provérbios capítulo 16, verso 3, consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Então nós colocamos o nosso fundamento em Jesus. Deus colocou Jesus como fundamento, como a pedra viva, e agora a partir de Jesus, nós somos coparticipantes de uma edificação. O texto fala, Pedro diz que é uma casa espiritual, e nele o texto menciona que nós somos chamados para exercermos um sacerdócio santo. O texto diz isso. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Ou seja, a nossa vida agora, que estamos em criação do mundo, para serem santos, separados e irrepreensíveis na sua presença, e também através de Cristo, predestinados a serem adotados como filhos, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua gloriosa graça,
para que possamos render a Ele adoração. Paulo também fala em Romanos capítulo número 12, olha, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, que além de não se conformar com este mundo, mas transformar-se pela renovação das suas mentes, agora também apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O chamado de Deus para as nossas vidas é vivermos um sacerdócio santo, um sacerdócio separado, nos oferecermos a Ele como sacrifício para render louvor, glória, honra, para que suba como adoração ao Senhor. Mas o texto também fala que quando nos aproximamos de Cristo, nós começamos a ser utilizados como pedras vivas para a construção dessa casa espiritual. E quando eu faço uma avaliação acerca da nossa vida como igreja, eu realmente tenho visto, percebido, que toda edificação da nossa vida é relevante, mas a mais relevante é sermos utilizados para a edificação da sua casa, da sua igreja, porque nós só temos sentido em ser igreja quando nós estamos assim reunidos, nós estamos juntos. E agora a responsabilidade da edificação, ela é dividida, ela é compartilhada com todos. A igreja de Cristo não é edificada por um indivíduo ou por um grupo específico, enquanto todos os outros sentam e cruzam os braços. A edificação da igreja é um lugar onde todos se envolvem. Você pode dizer amém por isso? Nós fomos chamados para sermos pedras vivas, cada um de nós uma pedra na edificação desta casa espiritual. E as pedras têm relevância na palavra de Deus, porque ela fala justamente sobre edificação. Quando Jacó teve um sonho com a escada, em que anjos subiam e desciam, e no alto da escada estava Deus, liberando uma palavra sobre ele. Na manhã seguinte, quando ele acorda, a Bíblia diz que ele levanta um monte de pedras, ele faz uma edificação, ele edifica um altar. A Bíblia fala que Josué, quando assume a posição de liderança do povo de Israel, a primeira coisa que ele faz é levantar uma pedra, representando cada uma das 12 tribos, uma edificação. Tudo isso está falando, remetendo à igreja. Então, queridos, nós somos utilizados como pedras vivas na edificação dessa casa espiritual. Lá em Israel é muito bonito de ver, porque a gente vê as pedras que foram colocadas uma em cima da outra para construir coisas maravilhosas. Eu falei do Muro da Lamentação, e realmente é fantástico, porque cada pedra é gigantesca, é muito maior do que essa caixa, tem pedras do tamanho dessa mesa. E eu fico pensando qual a tecnologia que eles utilizavam na época para suspender, levantar e colocar uma pedra do lado da outra ou em cima da outra. Mas eu quero pensar com você, querido, nessa manhã, sabendo que nós somos pedras vivas para a edificação de algo, para a edificação da igreja de Cristo. Como pedras vivas, o que eu e você temos que aprender? Porque, amado, nós não estamos na posição de construtores, nós somos coparticipantes, mas a nossa função é ser pedra. A nossa função é sermos tijolo, numa metáfora da construção civil. Nós somos tijolos nas mãos de Deus, que nos usa para construir a sua igreja. E sendo tijolo na mão de Deus, o que eu tenho que aprender? Sendo tijolo na mão do Senhor, o que eu preciso aprender com isso, para que eu seja de fato parte dessa edificação? A primeira coisa, amado, é saber que é o construtor que escolhe o tijolo, e que escolhe como vai usar, aonde vai usar, da forma que vai usar. É a primeira coisa que nós temos que entender, querido. É o construtor que escolhe o tijolo e a forma que ele vai usar. Na etapa da edificação, o construtor sabe se o melhor tijolo é o tijolo maciço, se é o de 6 furos, é o de 8 furos, é o de 9 furos, e eu nem sei se tem tijolo com mais furo do que isso. É o construtor que escolhe se o tijolo vai ser colocado em pé, se ele vai colocar deitado. É o construtor que escolhe o tijolo que vai embaixo e o tijolo que vai em cima. É o construtor, o tijolo não escolhe, querido.
E isso me faz pensar que Deus, sendo Deus, escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer, e usa do jeito que Ele quer, amém? Amém. E é por isso que, às vezes, quando nós olhamos algumas escolhas de Deus, e a maneira como Deus usa algumas pessoas, nós escandalizamos. É por isso que os irmãos de José se aborreceram quando José disse que Deus deu a ele um sonho. Por que escolhe José? José é melhor? José é pior? Não tem melhor ou pior, porque é Deus que escolhe. Mas é por isso que os irmãos de Davi se aborrecem quando Samuel vai até a casa de Jessé e escolhe Davi para derramar o óleo, mas quem escolheu não foi Samuel, quem escolheu foi Deus. E é Deus que escolhe quem Ele quer, para usar do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Agora, quando nós não entendemos isso, pessoas que não compreendem a soberania e a maneira como Deus age e trabalha, tem gente que se aborrece, assim como os irmãos de Davi, assim como os irmãos de José. Tem gente que se aborrece, porque tem gente que não nutre a expectativa de apenas ser usado por Deus da maneira como Deus quer. Tem gente que passa uma vida inteira brigando por posição. Tem gente que passa a vida inteira na igreja brigando por lugar, brigando por cargo, brigando por destaque. Tem gente na igreja que não se contenta em ver o irmão sendo usado poderosamente. Amados, nós somos tijolos, e é Deus quem escolhe como seremos usados. Nós temos que colocar paz no nosso coração, em saber que Deus é soberano, e na sua forma de agir, Ele sabe quem usar na hora certa, para um determinado trabalho, na edificação que é dEle. Se compreendermos isso, amado, nossa vida cristã como igreja será leve, será fácil, será fluida. Em Marcos capítulo de número 10, do verso 35 ao verso 45, tem um episódio interessante. João e Tiago chegam para Jesus e falam assim: olha, Jesus, nós queremos sentar um do seu lado direito e um do seu lado esquerdo, quando o Senhor estiver no seu reino. Tiago e João estavam escolhendo posição. Tiago e João estavam querendo privilégio. Sabe o que Jesus fala para eles? Gente, vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo, porque estar ao lado direito ou estar ao lado esquerdo não compete a mim, mas compete ao meu Pai, porque Ele já definiu e Ele já sabe quem vai estar do lado direito ou do lado esquerdo. Agora deixa eu dizer algo para vocês. Você sabia que no mundo todos são governados por homens? Agora, a maneira como o meu Pai governa é diferente dos homens, porque no governo do meu Pai, aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. No governo do meu Pai, aquele que quer ser líder tem que ser liderado. No governo do meu Pai, aquele que quer ser servido tem que aprender a servir, porque assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Então, querido, se a gente entender que como pedras vivas, Deus vai nos usar do jeito que Ele quiser, está tudo certo para nós. Não importa a posição que eu estou, não importa se aonde eu sirvo é lá fora como esquadrão, ou se é na porta como recepção, se é no corpo diaconal, do departamento infantil, no ministério de louvor. Todos nós somos relevantes da mesma maneira na edificação que Deus tem feito. Aleluia. Não tem melhor, não tem pior. Todos nós somos úteis nas mãos do nosso Deus, porque o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, é o chamado para servir e não para ser visto. Porque você sabe que tem gente que se aborrece. Porque o pastor não me convidou para participar de tal situação. Aí a pessoa se aborrece. A gente não foi chamado para ser visto, nós somos chamados para servir. Olha que Jesus fala: aquilo que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. São os fariseus, os publicanos que procuram essas coisas. O reconhecimento humano é uma busca dos homens, mas nós que somos espirituais já recebemos a nossa recompensa do Senhor.
Deixa Deus te compensar, deixa Deus te recompensar, deixa Deus derramar sobre a sua vida aquilo que Ele tem para você, e fica tranquilo. Seja usado como pedra viva na presença de Deus. João Batista era o cara que estava no auge. Todo mundo conhecia João Batista. Então quando Jesus aparece e pede para ser batizado, João Batista reluta. Jesus falou: não, você me batiza, é assim que tem que ser. Então João Batista, em um determinado momento, ele diz: olha, realmente é necessário que eu diminua para que ele cresça, porque quem tem que aparecer é Jesus, não é a gente. Você pode dizer amém por isso? Quem tem que aparecer é Jesus, não somos nós. Jesus, durante 30 anos, ele fica escondido, e quando ele aparece aos 30 anos de idade, ele não está preocupado com posição, ele não está preocupado com destaque, ele não está preocupado com lugar, ele não está preocupado com cargo, ele está preocupado em cumprir o propósito de Deus de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Filipenses capítulo de número 2, verso de número 13 fala sobre isso. É Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. É Deus que realiza em nós o querer e o efetuar de acordo com a sua vontade. Então, amado, deixa eu te dar uma palavra nessa manhã. Se você compreender e decidir hoje se aproximar de Cristo, não como simpatizante, mas como aquele que o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, e se aproximando dele, você decidir tomar a sua cruz e segui-lo, sem se preocupar com posição, lugar ou cargo, o Senhor vai usar você de forma poderosa para a edificação da sua igreja, no nome de Jesus. Ele quer usar você, Ele quer usar a sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho dom, eu não tenho talento. Ei, você que não sabe, porque Deus já colocou dentro de você o que você precisa para que Ele possa realizar a sua obra. Você pode dizer amém? O que você tem que fazer é o quê? Se aproximar, dispor e falar: Senhor, eis-me aqui. E Ele nos usa como Ele quer, do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, como pedras espirituais, como tijolos nas mãos de Deus. A gente tem que entender outra coisa. A gente tem que saber que o tijolo tem que estar preparado para ser quebrado. Quem já acompanhou uma construção aí? Você acompanhou uma construção? Quando o construtor está levantando as paredes, vai chegando um determinado momento da edificação da parede, que ele olha e tem um vão, mas não cabe o tijolo inteiro. Você já viu isso? Ele pega o tijolo, ele pega a colher, né, de pedreiro, e ele ele quebra. Aí ele vai lá e vê se encaixa. Não deu ainda, tem mais um pedaço aqui, deixa eu quebrar. E ele quebra mais um pedaço, e ele vai quebrando o tijolo até que o tijolo esteja moldado para que ele seja colocado exatamente aonde ele tem que ficar, de acordo com o seu propósito. Queridos, a gente tem que estar preparado para Deus quebrar a gente, para Deus encaixar a gente aonde Ele quer nos usar. Se a gente não estiver preparado para isso, sabe o que acontece? A gente zanga com Deus, a gente azeda com o Senhor, a gente faz bico para Ele, a gente reclama, a gente murmura, a gente acha que Deus é irado, que Deus está nos castigando, que Deus tem alguma coisa contra nós. Amado, escute, esteja preparado para ser quebrado, porque tem coisa na nossa vida que não cabe aonde Deus quer nos colocar. Você pode dizer amém? Tem coisa na nossa vida que não serve. A Bíblia fala em Atos capítulo de número 9, verso 15, verso 16, eu leio para você. Deus está falando para Ananias, mas o Senhor disse a Ananias: este homem, Paulo, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha o que Deus fala para Ananias: vai lá a este homem que é Paulo, porque ele é meu instrumento, eu escolhi ele para levar a mensagem
do Evangelho aos gentios e aos reis, mas eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Eu te pergunto, Deus amava ou odiava Paulo? Deus amava ou odiava Paulo? Mas por que ele quer destruir Paulo? Quer quebrar Paulo? Por que ele quer fazer Paulo sofrer? Porque só assim ele pode trabalhar em Paulo para que ele se encaixe aonde ele precisa estar. Então, amado, entenda isso: o nosso Deus, o nosso Pai de graça e de amor infinito, não vai medir esforços para nos quebrar, porque isso é bom, sermos lapidados, sermos trabalhados e sermos moldados. Jesus fala sobre isso em João capítulo número 15, ele usa uma outra figura de linguagem. Ele fala sobre o jardineiro, ele fala sobre a videira e ele fala sobre os ramos. Ele diz: o ramo que permanece em mim, meu Pai poda. E eu te pergunto, quando a planta é podada, é arrancado um pedaço dela? Sim. Sai a seiva, como se fosse o sangue, sim. Ela fica machucada, sim. Mas é bom ou é ruim para a planta? É bom. Então não se zangue quando Deus nos quebra, não se zangue quando Deus nos aperta, não se zangue quando Deus começa a tirar algumas coisas de nós. Eu vou dizer algo para você: Deus ama nos quebrar, Deus ama quebrar o nosso orgulho, Deus ama quebrar a nossa prepotência. Ele acha que é bom? Eu vou mostrar para ele então como ele pode ser melhor. Então Deus vem quebrando nossa prepotência, Deus quebra a nossa arrogância, Deus quebra a nossa altivez, e Deus vai nos quebrando até entendermos que tudo o que precisamos Ele está colocando em nós, e Ele está nos moldando para o bom propósito da sua vontade. É assim que o oleiro faz com o vaso. Ele constrói, ele olha e fala assim: não está bom, pá! Ele quebra, mas ele faz de novo, até que fique moldado do tamanho, do jeito onde ele pode encaixar exatamente aonde ele deseja. Foi assim com Paulo, porque Paulo fala aos Filipenses capítulo número 3, olha, eu sei quem eu era, fariseu, mestre da lei, estudei aos pés de Gamaliel, circuncidado, da tribo de Benjamim. O que Paulo está dizendo assim? Eu era tropa de elite, eu era o melhor dos melhores. E o que Deus faz com ele? Quebra, para que agora ele seja o melhor dos melhores nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos que estar preparados para que Deus vai nos quebrando, vai nos ajustando, vai tirando de nós lascas e pedaços que não servem mais para Ele. Deixa eu dizer algo para você, amado. Diante de Deus, eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai te estragar, Deus vai te estragar para aquilo que não serve para Ele, para que você possa estar pronto, completo, pleno, para que o propósito dele se cumpra na sua vida e na igreja de Cristo. Deus vai nos estragar, amado. Deus fala para você: Deus me estragou para a fisioterapia, me estragou. Eu até tentei durante um tempo conciliar as duas coisas, mas não dá. Estraguei. 5 anos de faculdade, pós-graduação, especialização, um bom cargo público, concurso, clínica. Estraguei, não sirvo mais. Então você vai entender, querido, que aquilo que Deus vai quebrando na sua vida não é para pior, é para melhor, para o melhor de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Deixa Deus te quebrar, deixa Deus te estragar, deixa Deus fazer você ficar imprestável para as coisas que não agradam a Ele, que não servem para Ele. Terceira coisa que nós temos que aprender quando somos tijolos, é que o tijolo tem que estar preparado para suportar pressão. Diga amém. O tijolo tem que estar preparado para suportar pressão. O construtor, quando
levanta uma edificação, ele precisa colocar um tijolo em cima do outro, porque o propósito final de uma edificação é que ela seja vertical, que ela seja levantada. Então ele coloca um tijolo em cima do outro. Agora deixa eu dizer algo: se o tijolo não for de boa qualidade, o tijolo que está embaixo quebra, porque ele não suporta a pressão. É tipo o teste do Inmetro. O Gil estava falando comigo esses dias, que o Inmetro vem bater aí nas lojas, de material de construção, para aferir uma série de itens, e o Inmetro afere a qualidade do tijolo, se o tijolo tem a resistência adequada para suportar a pressão. E a razão pela qual nós temos que suportar a pressão neste tempo é porque pessoas estão sendo sustentadas sobre as nossas vidas, pessoas estão sendo sustentadas nos nossos ombros, pessoas estão sobre nós. Romanos capítulo de número 15, verso de número 1, o apóstolo Paulo fala isso: nós que somos fortes, e eu gosto da forma como Paulo fala, nós que somos fortes. Ele já dá uma palavra de encorajamento para os romanos. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, devemos sustentar os fracos sobre as nossas vidas. Ele escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 10: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Paulo fala isso para Timóteo: por causa dos eleitos, eu tudo suporto, estou pronto para suportar, estou pronto para aguentar a pressão, estou pronto para sustentar outras pessoas acima de mim. O que Jesus fala em Mateus capítulo de número 16, quando ele revela sobre a sua igreja, ele diz: olha, sobre esta pedra, ele diz que é sobre si mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está dizendo é que Ele é a base da igreja, Ele é a pedra fundamental, Ele é o alicerce, mas não acabou em Jesus. Depois de Jesus, outros grandes homens de fé vieram se colocando sobre Ele, e se colocando sobre Ele, e edificando a igreja, e cada um desses homens, grandes heróis da fé, eles não estão apenas construindo uma história, mas estão construindo um legado, e cada um deles foi uma pedra fundamental no crescimento e na edificação da igreja de Cristo nessa terra. Você pode dizer amém? Então, depois de Jesus, queridos, vieram os apóstolos. Jesus é a base, e depois os apóstolos, Pedro, Tiago, João. E depois dos apóstolos, veio Paulo, Silas, Timóteo, Tito, Filemão. E eles estão por cima agora, sustentados por Jesus, sustentados pelos apóstolos. E depois quem vem, passado tantos anos? João Calvino, Martinho Lutero, D.L. Moody, Charles Finney, e depois deles, Charles Spurgeon, John Wesley, e depois deles, quem vem por cima? Billy Graham, Russell Shedd, Enéas Tonini, morreu o ano passado, um dos fundadores da Batista Nacional. Nós estamos pisando sobre todos esses tijolos, os nossos pés estão firmados sobre todos esses homens que nos sustentam sobre as suas vidas. Significa o que, pastor? Que nós vamos passar e os nossos filhos estarão sendo sustentados nos nossos ombros. Por isso nós temos que aguentar a pressão, aguentar a pressão de sermos cristãos, aguentarmos a pressão da responsabilidade de pregar o Evangelho, aguentarmos a pressão de suportarmos o avanço ou a tentativa de avanço do império das trevas. Nós temos que estar prontos para isso, prontos para suportarmos a pressão.
Se estamos aqui hoje é porque milhares e milhares de cristãos suportaram a pressão durante todos os anos para que nós estivéssemos aqui, sendo edificados sobre as suas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, para que o tijolo suporte pressão, amado, as 3 coisas são necessárias. Primeiro, a escolha do barro, porque o tijolo é feito de barro, de argila vermelha. Sabe qual é o nome para argila vermelha? Adão. Adão, terra vermelha, a escolha da argila. Segunda coisa que é necessário para que o tijolo seja feito, ele tem que ser moldado, a imagem e semelhança, o molde. A terceira coisa para o tijolo ser bom, ele tem que ser colocado no forno, aquecido a 950 graus, passando pelo fogo, para que ele possa endurecer, enrijecer. Amado, você está passando pelo fogo, é Deus que está te enrijecendo. Se está passando pelas dificuldades, é Deus que está te endurecendo. Se está passando pelas lutas, é Deus trabalhando na sua vida para te moldar e deixar adequadamente forte para suportar as coisas que estão para vir no futuro. A grande questão é que a gente continua insistindo em que achar que ser cristão é nunca mais passar por dificuldades. As dificuldades é que nos tornam mais fortes. Quando Isaías escreve um texto que a gente costuma dizer, está lá em Isaías capítulo de número 43, verso de número 2, ele usa 2 analogias, ele usa a analogia da água e a analogia do fogo, e às vezes nós até cantamos, tem uma música que diz isso: se passar pelo fogo, não se queimará. Mas o texto não diz isso, o texto não diz se passar pelo fogo, o texto fala quando passar, porque não é se você vai passar, é quando você passar, porque vai passar. Então o texto diz: quando você passar pelo fogo, você não se queimará, você atravessará, e quando sair do outro lado, você vai sair melhor, mais forte, mais rígido, preparado para suportar tudo aquilo que virá sobre os seus ombros, sustentando a sua casa. Homem, sustentando o seu casamento. Você tem que ser forte para sustentar os seus filhos. Mulher, você precisa ser forte para sustentar as suas emoções. Jesus está nos tornando mais fortes para suportar aquilo que Ele tem reservado para nós. E o que Ele tem reservado para nós não é o pior, é o melhor. Mas se a nossa base não é sólida, se as nossas vidas não são construídas e edificadas, e nós não estamos preparados, nós fatalmente iremos ruir. Agora, um detalhe importante de passar pressão é esse, querido: você não precisa passar pressão sozinho. Você pode dividir a pressão com as pessoas que estão do seu lado. Ninguém precisa suportar tudo sozinho. Essa semana que passou, nós tivemos mais 3 perdas pastorais. Um pastor norte-americano, 2 pastores brasileiros, os 3 se suicidaram. Você viu essa notícia? Essa semana, 3 se suicidaram. Depressão. E eu me pergunto por que é que tantos pastores têm ficado depressivo e têm se matado. E a única resposta que eu tenho é porque não estão aguentando a pressão da igreja. E não estão aguentando a pressão da igreja, muito provavelmente é porque está faltando suporte e apoio da própria igreja. Porque nós estamos aqui, amados, para dividirmos os nossos pesos, os nossos fardos. Nós não estamos aqui para suportar tudo sozinho. Não precisamos disso, amado. Talvez você esteja passando por uma situação como essa, de depressão. Você não precisa passar isso sozinho. Alguém está do seu lado para te ajudar. Vamos dividir os nossos pesos. Amém? Amém. Por fim, quando nós somos tijolos, precisamos entender
que Deus também nos fez, não só para suportarmos a pressão de sermos levantados verticalmente, mas também para sermos colocados um do lado do outro, horizontalmente. Agora há um segredo do construtor, quando ele dispõe um tijolo ao lado do outro, que se ele simplesmente colocar um tijolo do lado do outro, o primeiro vento e a primeira chuva que bater derruba. O que mantém os tijolos firmes e juntos um do lado do outro é a argamassa, é o cimento, que para nós é o amor de Deus. É o amor de Deus que nos une, o amor de Deus que nos liga, é o amor de Deus que nos dá a liga, que nos mantém grudados no outro. Sem o amor de Deus, amados, nós não podemos estar juntos, porque somos peças isoladas. Colossenses capítulo 3, verso 14, ele diz: acima de tudo revistam-se do amor, que é o elo perfeito, é o elo que liga, que conecta, que mantém junto. 1 Coríntios capítulo 13, verso 7, quando Paulo discursa sobre o amor, ele fala sobre isso, que algumas das características do amor é que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se de fato vivermos o amor de Deus, podemos estar juntos, porque é Ele quem nos liga. E o sangue de Jesus é a representação do amor de Deus, porque o sangue de Jesus não apenas nos comprou e nos perdoou, o sangue de Jesus nos uniu, porque é o sangue da aliança. A aliança representa união, a aliança representa junção, a aliança representa que agora nos tornamos um. É por isso que quando o noivo se casa com a noiva e eles agora se tornam marido e mulher, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. A aliança fez isso com eles. O sangue da aliança que foi derramado sobre nós nos torna um, nos junta, nos deixa juntos, ligados, porque gera compromisso. É por isso que Jesus, quando Ele envia os discípulos, Ele envia de 2 em 2, porque tem que estar junto. É por isso que quando a Bíblia fala, onde estiverem 2 ou 3, porque tem que estar juntos. Por isso, Atos dos Apóstolos, o texto fala que eles perseveravam unânimes, todos juntos. O texto continua dizendo que todos os dias estavam juntos. E o que é que mantém essas pessoas juntas? O amor. Sabe por quê, querido? Porque mesmo o tijolo, quando é colocado na forma, é levado no fogo, e ele é cozido, e ele é endurecido, quando tira, nenhum tijolo é exatamente igual ao outro. Os tijolos são diferentes. E você sabe o que torna os tijolos diferentes, apesar de existir uma forma? As imperfeições. São as imperfeições que tornam os tijolos diferentes. E é assim que somos eu e vocês. Apesar de termos vindo da mesma forma, que é Cristo, nós somos imperfeitos. E se fosse pelas nossas imperfeições, jamais conseguiríamos estar juntos. Então entra o sangue de Jesus, entra o amor de Deus, e agora o amor de Deus torna aquilo que é imperfeito, perfeito, e nós podemos estar unidos, juntos, através do sangue de Jesus. Olhe para o tijolo que está do seu lado, olhe para esse tijolão aí, é imperfeito, cheio de defeito, mas o amor de Deus nos mantém unidos, o amor de Deus nos mantém juntos, porque se não for esse amor, amado, é impossível andarmos juntos. Se não for o amor que torna tudo perfeito, se não for o amor que lança fora todo medo, nós não somos aperfeiçoados, mas o amor nos aperfeiçoa e torna possível estarmos juntos, sendo usados como pedras vivas para a edificação de uma casa
espiritual. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, somos gratos ao Senhor nessa manhã, porque mesmo sem merecer, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo cheios de problemas, mesmo sendo humanos, mesmo sendo, Pai, carnais, o Senhor ainda escolheu nos usar. O Senhor ainda escolheu dividir conosco a responsabilidade, o privilégio de sermos usados como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. É por isso que estamos aqui nessa manhã, que por causa das nossas diferenças, nós estamos aqui porque tem um que nos une, Jesus Cristo. Por isso saímos das nossas casas e viemos para cá como igreja, nos edificar, sermos edificados e ajudarmos a edificar. Pai, nessa manhã eu te peço que o Senhor visite o nosso coração e que o Senhor trabalhe em cada um de nós, nos ajudando a compreender que o Senhor nos usa da maneira como o Senhor deseja, como bem lhe apraz. Nos ajuda a entender que aquilo que o Senhor quebra em nós é porque não nos serve mais, para que possamos estar moldados para o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajuda a entender nessa manhã, Pai, que precisamos passar pelas lutas, pelas provas, pela forja, pelo fogo, para sermos endurecidos a ponto de suportar não as pressões externas, mas as pressões internas, entendendo que somos, Pai, amparo, sustentação de tantas outras pessoas que acreditam em nós. E nos ajuda a entender, Pai, que precisamos estar juntos para edificar essa casa para o Senhor. E para isso precisamos do Teu amor. Precisamos do Teu amor. Precisamos um dos outros para vivermos, Pai, a comunhão, para que o mundo saiba quem é Deus. Que Deus possa fortalecer o seu coração. Que Deus possa trabalhar na sua vida e te tornar uma pedra viva, uma pedra útil, uma pedra relevante, que vai permanecer na construção de um legado da Igreja de Cristo, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar o corpo diaconal aqui à frente. Nós vamos participar da ceia do Senhor, para celebrar